Olá, tudo bem com vocês? Nosso objetivo agora é trabalharmos algumas formatações, básicas aqui para melhorar o aspecto do nosso controle de caixa, né? Também a gente vai trabalhar a questão da formatação, de cores e também vamos fazer aí algumas totalizações, justamente para que a gente possa fazer com que a nossa planilha tenha, um desempenho ali na hora da visualização das informações, né? Então, deixar os cálculos automáticos. Então, a primeira coisa que eu quero salientar é o seguinte: essas linhas, a gente já deve ter comentado anteriormente, mas essas linhas aqui, elas não são linhas que vão ser impressas, né? Então, é importante que você sempre coloque bordas, para que caso você queira que essas linhas apareçam, na impressão. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou selecionar uma parte aqui e fazer a formatação de bordas. Então, vamos supor aqui, ó, vou selecionar esse pedaço aqui. E aí as bordas elas estão aqui, ó, nesse botãozinho aqui, tá? Então, clico aqui na caixinha e escolho aqui todas as bordas. Eu vou fazer borda simples, tá? Olha lá. Então, ele fez borda. Se eu clicar fora, percebam que ele colocou borda só nesse pedaço e o restante, tá sem borda. Eu vou selecionar aqui também, ó, essas duas células. Vou lá novamente naquela janelinha, naquela caixinha, todas as bordas, tá? Então, se eu clicar numa célula só, por exemplo, aqui está uma célula mesclada, e ele faz só a borda naquele pedaço. Então, sempre é importante que você selecione todas as células que você quer colocar borda. Então, por exemplo, agora eu quero colocar borda em tudo aqui. Então, eu marco, olha lá, marcar até aqui. E agora eu vim aqui e coloco todas as bordas também. Olha lá, então eu estou alimentando apenas onde estão os dados com bordas, né? Então já ficou ali minha planilha já toda, cheia de bordas ali certinho. Quando se trata de cores, nós temos esses dois botões aqui, né? Que é o botão de preenchimento e o botão de cores, né? Então, por exemplo, um detalhe importante assim que eu acho legal, esses títulos aqui, ó. Essa área aqui é a área de títulos, tá vendo? Ó? Então, essa área de títulos aqui, ó, eu coloco numa cor. Então, venho aqui no baldinho, vou escolher aqui uma cor de fonte, uma cor de letra aqui do lado. Vocês viram que eu cliquei na flechinha aqui, né? Olha lá. Eu quero esse total do mês aqui, que é um título com a mesma cor. Então, agora não precisa ir na flechinha aqui do lado. Eu posso vir aqui direto no baldinho, que foi a última coisa que eu escolhi, ó. Olha lá, ó. E aí eu vou clicar no azinho aqui para a cor da letra. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, eu vou clicar aqui, baldinho aqui direto e o azinho direto. Você só clica na flechinha do lado quando você for trocar de cor, né? Então aí você pode fazer essa troca. Então clicar aqui no dia, mesma coisa. Ó. Agora eu vou escolher uma outra cor de fundo. Eu quero essa daqui, por exemplo. E aqui no azinho eu vou escolher uma cor aqui, ó, escolhi uma cor de letra. Ó, fazer aqui no saldo anterior também, ó. Agora eu vou no baldinho direto, ó. E aqui no azinho. Olha lá, tá vendo? Então você faz, a modificação, conforme a situação, né? Vou fazer aqui as mesmas cores aqui. Ó, mesma corzinha aqui que eu utilizei, ó, tá vendo? Então ele fez ali a formatação bonitinho. E onde eu vou fazer os cálculos, eu vou colocar uma corzinha mais clara. Deixa eu colocar uma cor aqui diferente também aqui. Isso. Então, por exemplo, aqui tem esse número aqui, ó, é o saldo final, né? Então ele tem um número importante ali. Então eu vou deixar ele aqui em branco, né? Porém aqui nos cálculos, que nós vamos fazer os cálculos tanto nessa área quanto nessa área, eu vou colocar uma corzinha um pouco mais clara aqui, ó, de fundo, para ficar diferente, né? Então vou escolher aqui uma cor para também não fugir muito da cor da planilha, ó. Pronto. Então fiz só uma corzinha de fundo para saber que são os cálculos. Então, conforme você quer enfeitar ali sua planilha, né? Então você faz dessa forma, né? Seleciona e faz aí as corzinhas, né? E as bordas conforme a situação. Agora, com relação ao cálculo, então vamos pensar o seguinte: esse controle de caixa ele demonstra todas as entradas e saídas, né? Que eu tenho dentro da minha empresa.
Então aqui, por exemplo, as entradas e aqui as saídas. Então, para que eu saiba quanto de total teve de entrada, tem um método bem interessante, porque a gente sabe que a gente precisa somar esses valores, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o meu mouse no 2000, clicar e arrastar até aonde seria feito o cálculo, tá vendo? Então, estou marcando até aqui, ó, é aqui que vai sair o cálculo, né? Então, eu preciso somar todas essas informações aqui. E tem um botãozinho aqui, ó, escrito autossoma. Eu posso clicar em cima deste botão ou clicar na flechinha aqui do lado deste botão autossoma e escolher a palavra soma, tá bom? Que aí tem outros cálculos que a gente pode fazer. No caso, a gente vai fazer a soma. Tanto faz, ou aqui em cima do botão, ou na flechinha e escolher soma. Quando eu clicar nesse botão, notem que ele já deu aqui o cálculo, tá vendo? Ó? Então, ele já deu o totalzinho aqui embaixo nessa célula. Porque essa ideia, né, essa coluna aqui, eu preciso somar todas as entradas. Aqui nas saídas eu vou fazer a mesma coisa. Porém, tomem cuidado, eu não vou marcar só aqui. Eu vou marcar daqui do primeiro valor, que nem foi feito na entrada, só que está vazio, né? Mas eu vou fazer a mesma coisa. Então, marco daqui até onde vai o meu cálculo. Meu cálculo vai aqui. E aí eu faço a mesma coisa. Ou clico em cima aqui do botão, ou eu vou lá na flechinha do lado. Vou clicar em cima do botão agora aqui, ó, sem usar a flechinha. Olha lá, ó, ele já fez aqui a soma também, ó, tá? Para efeito de curiosidade, se você clicar em cima da célula aqui que foi feita a soma, olha aqui em cima, ó, ele colocou a expressão igual soma. Isso a gente vai ver mais para frente como é que constrói isso, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, já colocou aqui o igual soma. E agora nós vamos fazer o cálculo do saldo final, certo? Só que no saldo final não tem soma, né? Eu não vou somar as informações. O que eu vou ter que fazer no saldo final? Se eu fosse fazer na calculadora, eu faria o seguinte. Eu pegaria os 2000, né? É isso que eu faria. Eu pegaria o 2000. Então, olha lá, ó, 2000, né? Ó, que seria o saldo anterior, mais... Então, pegaria ali o mais, né? Então, mais... Aí pegaria a entrada, né, que é você está entrando, 7.812, menos a saída, que é 6.820. Aí quando eu der o igual aqui, aí ele deu os 2.992. Então, se eu fosse fazer na calculadora, seria dessa forma, né? Porém, o Excel é uma calculadora, então a gente precisa fazer essa expressão aqui utilizando o próprio Excel. Aí você faz o seguinte, aí eu vou dar uma dica bem legal. Para calcular no Excel, você põe o sinal aqui de igual. Lembra que a gente digitou primeiro o saldo anterior? Então eu não vou digitar o número do saldo anterior, eu vou clicar aqui no saldo anterior, aqui no valor. Aí ele vai colocar a célula que ele está, tá vendo? Ó? G2, né? Então ele está na G2. Aí lembra que a gente tem que somar, então eu vou colocar o mais... Eu vou somar com o total de entrada. Então, clico aqui na entrada, ó, e ele vai colocar a célula E14. Então, eu estou pegando a entrada agora. E agora eu vou subtrair da saída. Menos, e agora eu vou clicar aqui uma vez na saída. Isso só funciona, gente, se vocês colocarem igual antes. Então, igual antes, você está dizendo que você está fazendo um cálculo. E aí é só pegando os valores ali, né, dentro das células. Quando eu der um Enter, você vai ver que ele já vai dar o mesmo saldo final, tá vendo? 2.992. Aí você pode perguntar, mas Samuel, não seria mais fácil ir lá, fazer aquela conta na calculadora e colocar o valor já direto aqui no saldo final? É aí que está a grande vantagem do Excel. Ao invés de você ficar toda hora fazendo cálculo, se você fosse fazer o cálculo, você teria que refazer. Vamos supor que você alterou um valor aqui. Teria que refazer a conta lá na calculadora. Mas agora não. Vamos imaginar que a venda de banners aqui de entrada, na verdade, não foi 2.000, foi 12.000. A pessoa errou. Então eu digito lá 12.000 e dou um Enter. Vocês vão perceber que quando eu der um Enter, esse total do mês vai mudar e esse saldo final também. Quer ver? Vou dar um Enter agora. Olha que legal. Deu 17.812, tá vendo? Ele alterou.
Isso aconteceu aqui, os hashtags, porque eu preciso aumentar a coluna. A gente já comentou antes, né? Então aumenta aqui em cima a coluna lá. 12.992. Quer dizer, quando você faz essa fórmula dessa forma, os resultados eles se alteram automaticamente. Ó, vou mudá-la de novo para 2.000. Ó. 2.000 e vou dar um Enter. Olha lá, ó. Mudou novamente, certo? Agora, é interessante que com essa planilha eu posso inserir mais informações assim, de entrada, de saída, eu posso, desde que eu abra uma linha aqui no meio. Então vamos simular isso. Então vou pegar aqui a linha 12, ó, vou clicar com o botão direito e vou escolher aqui inserir. Olha lá, ele inseriu uma linha aqui, certo? Então vou colocar aqui um dia aqui, por exemplo, dia 7, certo? Ah, eu vendi, vamos colocar uma venda aqui de flyers. Olha lá, venda de flyers. Essa venda de flyers foi feita, vamos supor aqui, com Pix, né? E isso foi uma entrada, né? Então não foi uma saída, foi uma entrada. E aí eu vou colocar aqui um valor de entrada. Ah, foi vendido, por exemplo, 260. Quando eu der um Enter, vocês vão ver que os resultados se alteram. Olha que legal, ó. Já se acomodou aqui e já fez a alteração aqui, tá? Vou fazer de novo, ó. Agora eu vou fazer com a linha 13, ó. Botão direito, na linha 13 inserir, ó. Ele abriu uma linha. Ah, eu vou colocar aqui, por exemplo, no mesmo dia 7 eu tive uma despesa. Vamos supor que eu fiz uma despesa lá de compra de papel A4, por exemplo, né? Ah, eu fiz essa compra, vamos supor que eu paguei com dinheiro, né? Sei lá, saiu do meu caixa. E aqui do lado, na saída, eu vou colocar aqui, né, o valor. Não sei, vou chutar aqui um valor, vamos supor que foi pago 65. Quando eu der o Enter, ó, mudou aqui a saída e mudou o resultado. Então você vê que essa é a vantagem de você fazer as fórmulas, né? Como a gente fez agora, né? Então você pode ir adicionando, você pode ir alterando e automaticamente os resultados vão sendo inseridos, né? Vão sendo alterados dentro da nossa planilha. Então é isso, gente. Então esse foi o nosso fechamento do controle de caixa e até um próximo vídeo.